Primeiro, é uma alegria poder estar aqui. Agradeço a pastora Clara, a pastora Mônica, pela oportunidade de estar aqui. Depois de alguns meses em casa sem ministrar fora da nossa igreja, eu entendi que era tempo de sair do meu lugar e vir para as igrejas, né? Porque há tempo para todas as coisas. Diga para sua irmã assim: há tempo para tudo, irmã. O ano passado eu tive uma agenda intensa de estar fora da igreja, fora de casa. E aí esse primeiro semestre, praticamente, esses 4 meses, eu falei: não, eu vou ficar em casa. A minha família precisa de mim, as minhas filhas e a igreja. Lá na igreja eu ministrei, mas aqui é a primeira igreja que eu estou ministrando esse ano 2025, fora da minha cidade. E eu louvo a Deus por estar aqui. Eu sei que Deus tem uma palavra ao seu coração, que Ele jorrou no meu coração. E eu sei que Ele vai transbordar sobre a sua vida, amém? Eu vim contando para as meninas que vieram comigo. Hoje eu trouxe jovens senhoras que acabaram de casar. A Bia, a Manu, a Natália e a Amanda, que está por aí, ali atrás. Eu trouxe acompanhando elas me acompanhando. Obrigada, meninas. Eu sei que Deus tem muito para fazer através da vida de vocês. A gente nunca vai caminhar ao lado dos nossos pastores se não for para um objetivo grandioso, né? Então, é por isso que vocês estão do meu lado, viu? Eu sei que Deus vai levar vocês mais e mais. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês os meus livros, nessa jornada de ministério pastoral de praticamente... Esse final do ano nós fazemos 14 anos de ministério pastoral. Eu comecei a pastorear com 23 anos de idade. Era uma menina jovem, faz a conta aí. Vou fazer 37 mês que vem, gente. Antes, aqui não tem problema de idade, não. Vou fazer 37 meses que vem, dia 9 de junho. Manda lá, segue eu no Instagram, depois você manda parabéns. Mas essa jornada de 14 anos de ministério, Deus me permitiu aí gerar livros. E esses livros que eu gerei têm tocado corações, já atravessou fronteiras. O ano passado eu tive a oportunidade de estar em Portugal, fazendo um trabalho desse meu primeiro livro, Eu Não Sou Você. Fiz uma imersão na igreja na Lagoinha, lá em Braga, em Portugal. Foi um tempo muito poderoso. E esse livro ele fala sobre nós resgatarmos a nossa identidade, descobrirmos quem nós somos, viver a identidade de Cristo para nós. Com esse livro eu trouxe um pouco do meu testemunho, mas eu trouxe um pouco também da bagagem terapêutica. Também trabalho há 9 anos na área terapêutica, faço atendimentos especializados em mulheres, né, onde tem gerado transformação, cura, e é a mensagem que Deus tem colocado sobre a minha vida. Então esse livro ele nasceu com esse intuito: você mulher que está buscando entender a sua identidade, entender para que Deus te chamou, aonde é que Deus vai te levar. Esse é um livro que eu aconselho você ler, mergulhar, digerir, né, e desfrutar de tudo aquilo que está vivendo, porque existe uma história por detrás e existe uma palavra de Deus que foi liberada. A mesma palavra que Deus liberou na minha vida, eu coloquei nesse livro para Ele liberar sobre a sua vida, amém? E o outro livro que eu lancei chama Renúncia. Eu lancei no ano passado. Ele fala sobre aceitação da vontade de Deus. No ano passado nós fizemos um retiro com as mulheres na igreja. E além de diversas palavras que foram ministradas sobre esse tema, renúncia à identidade do Filho de Deus, por isso que tem uma digital aqui. Então, quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, como nós dizemos que nós vivemos o Evangelho, quando nós dizemos que nós acreditamos em Deus, que Deus é o nosso... É tudo de mais importante na nossa vida, não tem como nós vivemos a verdade de Deus se nós não entendemos o que é renúncia. Porque Jesus falou: você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então tem um processo de renúncia que eu sei que ele não é fácil. Deus me permitiu viver muitas renúncias na minha história. Nesses 14 anos de pastoreio, nesse tempo onde gerei 3 crianças, então tenho 3 mulheres hoje, né? Uma de 12, uma de 10 e uma de 6 anos. Eu aprendi a renunciar a muitas coisas no meu trajeto ministerial, no meu trajeto profissional, no meu trajeto como mulher. E aqui eu pude colocar, e através da palavra de Deus eu trago mulheres da Bíblia. Em Mateus 1 fala sobre as mulheres da genealogia de Jesus. Não é todas as mulheres que está escrito em Mateus 1, mas as mulheres que os nomes delas estão escritos, eu trago o ponto de vista do que elas renunciaram. Por que Tamar entrou na genealogia de Jesus? Por que Raabe entrou na genealogia de Jesus? Por que elas estão ali naquele lugar, né? Ruth e Maria, até mesmo Betseba, eu falo sobre ela. Então o que elas tiveram que renunciar para viver, para estar ali naquele lugar. E isso é uma inspiração para a sua vida. Eu aconselho você a ler esse livro. E esse é o mais novo lançamento que eu fiz em parceria, através de um convite da nosso Shine Global na Lagoinha. Convite da pastora Rony, que é a líder, que era, né? Hoje nós estamos sobre uma nova liderança no Shine Global da Lagoinha. O Shine é o ministério
da Lagoinha. E aí eu fui convidada a fazer parte desse devocional da mulher, que pastoras de todas as lagoinhas do mundo fizeram parte. Então foram 36 autoras e uma delas eu também escrevi. Então é 365 mensagens devocional de um ano que você pode adquirir, levar para tua casa. Tem um espacinho para escrever, tem um tempo de oração, orientação e uma palavra revelada para a sua vida voltada para a mulher. Eu também trouxe algumas unidades aqui para você, que você deseja adquirir. Leve para tua casa. Obrigada. Seja edificado através da leitura. Eu falo isso lá para as minhas filhas em casa. Não é porque eu sou escritora, mas porque somente quando nós lemos, nós adquirimos um conhecimento. Existe um conhecimento que você adquire ouvindo, existe um conhecimento que você adquire vendo as pessoas, mas existe um conhecimento que você adquire lendo. E quando você lê, você possibilita a tua mente de ela criar, ela expandir. Quando a gente ouve também, mas os nossos olhos dispersam. Quando a gente ouve alguém, né, a gente pode se dispersar pelos olhos, mas quando a gente lê, a gente está com os ouvidos e a mente totalmente ligada. Então leia, faça disso um hábito. Ah, pastora, mas eu não consigo. Se esforce para isso. Se esforce para isso. É muito importante a leitura. A leitura transforma uma história. E as minhas filhas estão em fases de intensificar na leitura e verem a vida delas transformadas por causa da leitura. Porque isso é muito importante. Então, seja aquela que rompe barreiras na sua casa, seja aquela que quebra os grilhões, seja aquela que faça algo diferente. Porque fazer algo que nós fazemos, tem um monte de gente fazendo. Fazer algo que todo mundo faz está fácil. A rede social está repleta de gente fazendo o que todo mundo faz para ser visto. Mas nós não vamos falar sobre ser visto como todo mundo é. Nós precisamos viver a palavra e ser visto de uma forma diferente. João Batista foi um homem que foi visto diferente, mas ele estava preparando o caminho. Os apóstolos foram mortos porque a conduta deles era diferente daquilo que o mundo pregava. Quando ele o apóstolo Paulo, quando ia lá, batia de frente com os mestres da lei, dizendo não é assim, não é assim. Eles estavam ali fazendo o quê? Algo diferente, estava quebrando paradigmas, estava ali rompendo barreiras. Nós mulheres somos chamadas para romper barreiras, para quebrar as barreiras que nos impedem de religião, de condutas, de crenças. Mas não é quebrar as barreiras para sermos reconhecidas e valorizadas, mas é quebrarmos a barreira para o evangelho ser pregado, para a verdade ser propagada. Não é para a gente se contentar com o que o mundo oferece, mas é nós vivermos de fato o evangelho. É transformar pela renovação da nosso entendimento, da nossa mente. E não tem como nós vermos isso da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas situações, nas mesmas condições. Nós somos chamados a fazer a diferença. Mulher, aonde você está, a casa que você está plantada hoje, as pessoas que estão ao seu redor hoje, são pessoas que Deus chamou para estar ao seu lado, para que você faça a diferença na vida delas. Às vezes a gente fica esperando as pessoas ao nosso redor ser as pessoas de destaque, ser as melhores ao nosso redor. Mas pense, além daquilo, você pode andar com pessoas que podem fazer a diferença e deve, mas não é só sobre o que os outros vão te dar, é o que você está pronto para entregar. Nós sempre temos algo para entregar novo, sempre. Afinal, aquilo que nós damos não é nosso, é do Pai. Então é uma fonte de água viva e inesgotável, que jorra da nossa vida. Nós não podemos limitar a atuação de Deus por causa das nossas limitações. E nós vamos entender outra através da palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, o quanto nós estamos aqui hoje para romper e sair deste lugar, prontas para fazer a vontade de Deus lá fora. E dentro de nós e lá fora, entendendo que Deus te plantou num lugar muito importante. Amém? Pode abrir comigo no livro de João. Eu trouxe a Bíblia, mas vou estar aqui já. Vou ler aqui, é fácil. João no capítulo 20. João no capítulo 20, a partir do versículo 10. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés.
Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o colocaram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou-se em hebraico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhes dissera. Até aí. O tema da mensagem de hoje é: mulher, por que choras? Jesus, nesse encontro que ele teve com Maria Madalena, e que na verdade nós vemos a realidade a qual ela estava passando. Maria Madalena estava ali após a morte de Jesus. A Bíblia diz que ela vai até o sepulcro de Jesus querendo encontrar ele, querendo encontrar Jesus. Mas na hora que ela chega lá, ela não encontra Jesus. Ela vai em direção a ele, mas ela não o vê. E a hora que ela chega lá, nem o corpo estava. Mas ela viu 2 anjos plantados ali. E ali, os anjos perguntam: por que choras? Mostra para ela, faz uma pergunta a respeito do quê? Por que você está chorando? Mas ainda diante dessa situação, Jesus aparece e conversa mais uma vez para ela: por que você está chorando? E aí ela fala: porque o meu mestre, por causa do meu mestre. E Jesus, quando ele chama ela de Maria, a história dela foi restaurada. Ele chama ela pelo nome e ela entendeu. Mas o que eu quero que você entenda desse contexto? O que Deus colocou no meu coração concernente a essa história? Nós somos mulheres, nós choramos, nós expressamos as nossas mágoas, nós colocamos para fora os nossos dissabores. Por que nós fazemos isso? No mundo nós temos aflição. O que mais tem sido comum nessa geração e nos níveis de atendimento que eu tenho tido são mulheres lamentando as suas dores e presas às suas dores. Hoje eu sei que Deus vai trazer a memória das dores a qual você está parada, mas Ele está aqui para te tirar desse lugar e restaurar a sua identidade. Ele te chamou para estar aqui, porque a sua dor vai vir à tona, mas você vai ser curado e você vai sair desse lugar restaurado. Nós choramos porque nós estamos com dores. As dores nos acometem. Tamanhas circunstâncias do mundo, tamanhas adversidades do mundo, seja por uma questão familiar, seja por uma questão conjugal, seja por uma questão profissional, seja por uma conduta desagradável de pessoas que você convive, de relacionamentos aleatórios. Não importa quais são os motivos, mas as dores têm passado pela nossa história. E nós clamamos ao Senhor: Senhor, nos restaura. Assim como Maria estava ali chorando, a esperança dela havia morrido. Jesus não era um homem amado, tão somente querido. Jesus era a esperança daquela geração. O mundo naquele momento, o povo de Israel, a geração ali em Israel estava totalmente o quê? Sendo massacrada pelas autoridades de Israel. As autoridades estavam consumindo, mandando, massacrando e quebrando os princípios da palavra. Eles viviam dias maus, tudo era mal, tudo era contrário à palavra, tudo era adverso. Talvez eu e você hoje estamos falando assim: nossa, mas todo caminho leva para esse lado ruim, tudo está ruim hoje, todo mundo está ruim, o governo está ruim, as coisas não são do jeito que eu estou planejando, tudo está ruim. E aquela época que as coisas estavam ruins, e Jesus veio e trouxe esperança de vida, mas de repente aquela esperança morreu. Por mais que Jesus pregava para os discípulos e dizia aos discípulos que ele iria voltar para o Pai, que eles iriam se encontrar, era a parábola, era tudo muito não entendido para eles, não ficava claro para eles de que Jesus de fato ia morrer.
Mesmo que Jesus liberasse palavras como essas, para eles não era uma verdade. E até mesmo que é uma verdade, a gente sabe que qualquer um de nós pode morrer aqui. Mas ninguém está pronto para isso, sim ou não? Jesus tinha morrido. A esperança deles tinha acabado. Maria Madalena tinha sido transformada. Maria Madalena viveu um milagre na história dela. Mas a esperança de repente morreu. Porque a gente sabe que o primeiro encontro que nós temos com Jesus, ele nos impacta. Mas nós sabemos que tem um processo. Nós sabemos que tem um processo, então nós somos impactados pelo amor, nós somos impactados pela graça. Nós temos o primeiro encontro, ouvir falar quem é Jesus. Mas de repente, no meio do processo que nós estamos passando, como uma onda gigantesca vem, nos acomete e nos trava. Foi o que aconteceu exatamente com Maria Madalena naquele momento em que Jesus tinha sido crucificado. Ela não conseguiu entender que ao chegar naquele sepulcro e Jesus não estar lá, que aquilo era um resultado de ele ter voltado para o Pai. Ela estava em prantos, ela chorava, assim como eu e você, na busca de sarar as nossas dores, nem sempre conseguimos entender que a causa daquela dor nada mais é que um sinal para um novo tempo que Deus está nos levando. E eu quero trazer essa verdade sobre a sua vida, que a dor e o choro que você está passando nada mais é do que um sinal para um novo tempo. Ela não estava entendendo que aquele choro estava resumido para um novo tempo, mas ela estava limitando o quê? Ao olhar do natural. E assim acontece comigo e com você, quando a gente chora pedindo a Deus para nos ajudar com a nossa identidade. Quando a dor bate, a primeira coisa que se vai é a identidade. Nós perdemos quem nós somos, nós perdemos os nossos sentimentos, nós nos perdemos nos nossos pensamentos, nós começamos a agir da forma que a gente não agia, nós começamos a sentir da forma que nós não sentíamos, e nós começamos a o quê? Perder a nossa identidade. Quantas aqui já não choraram porque não sabe mais quem é? Se perdeu, o problema se tornou tão grande, a dor se tornou tão devastadora, que você olha para a dor, mas você não consegue mais se ver. Chora por causa de uma identidade, chora porque você quer se encontrar, chora porque você sabe que existe um Deus, mas você não se encontra diante daqueles choros. Maria da Madalena sabia que existia Jesus, mas o choro dela não fez naquele momento ela enxergar Jesus. Ela não conseguiu ver Jesus no momento do choro. É assim que acontece comigo e com você. Nós perdemos a nossa identidade quando nós entramos no nível de dor. O nível de dor vai passar a história de todo mundo. Não tem, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O resultado de vencer as dores está em Cristo Jesus. É claro que vai desenvolver várias questões. Às vezes você vai precisar de um apoio terapêutico, uma instrução pastoral para te dar direção. Mas a transformação da nossa história sempre está em olhar para Jesus. Porque nós vamos nos perder naquilo que nós somos. Então eu não sei se o seu choro hoje é porque você perdeu sua identidade. Mas talvez você olhou porque em vez de olhar que você está se perdendo, que você precisa se encontrar em Jesus, talvez você está olhando algum culpado. Como ela disse, ela achou que era um jardineiro. Ela falou, o que você fez com o corpo dele? O que você fez? Ela quis dizer assim, eu estou chorando, você não está vendo? Que eu estou procurando Jesus e eu não estou encontrando? O que você fez com Jesus? Você que levou Jesus? Foi? É você? A gente faz isso. Nas dores a gente vai fazer o quê? Olhar para alguém, para que essa pessoa seja responsável pela nossa dor. Só que não é aí que a gente encontra a transformação na nossa história. Você pode até passar por este lugar, mas ali, nesse lugar, não tem transformação. Só tem rixas, intrigas, dissabores, afastamento, distância de quem você mais ama. Sabe por quê, mulheres? Porque nós não vamos nos ferir pela pessoa que esbarrou com a gente na rua. A gente não vai se ferir com aquela pessoa que a gente nunca viu na vida. A gente vai se ferir com as pessoas que a gente mais ama no mundo. Seja os nossos esposos, os nossos filhos, pessoas chegadas. Mas pastora, por que é que a gente se fere com as pessoas que são mais próximas de nós? Porque é para elas que nós entregamos o nosso coração para amar, para sentir, para viver. Mas a causa não está sobre elas. Existe sempre um processo de cura sobre nós. Eu ensino muitas mulheres lá na igreja, eu sempre falo assim, mas aconteceu isso. Eu falo assim, eu entendo que a situação ela é devastadora. Talvez algumas de vocês viveram situações
extremamente marcantes nas relações conjugal, com filhos, com marido, seja como for, com os pais. Mas tudo aquilo que você sente é teu. Ah, mas foi o meu marido que causou, foi o meu chefe que causou. Não, não. Ele pode ter sido um gatilho, mas uma vez que está em você é seu. Nós precisamos aprender a cuidar das nossas dores. Cuidar das nossas dores como os adultos curam. Quando a gente era criança, na hora de passar metiolate, a gente não queria, sair correndo. Quem é da época do metiolate? Obrigado, que as meninas que veio comigo não sabem o que é metiolate. Eu falei que hoje eu ia andar com os jovens, as irmãs do metiolate que eu ando também não ia trazer. Eu falei, vou andar com as meninas mais jovens, elas nem sabem o que é metiolate. Deve saber que uma trabalha lá no negócio de forma de remédio. Mas o metiolate, a hora que a gente sabia que a gente ia curar a ferida, o arranhão do joelho, a gente queria vazar, porque ia doer. A gente falou, o quê? Eu não quero passar isso. Passa mercúrio, mas não passa metiolate. Quem lembra do mercúrio? Ficava tudo pintado. Olha lá, as irmãs do mercúrio tá aqui também. Os mercúrios pintavam tudo de vermelho, assim, né? O joelho. Nossa, eu ralava demais meu joelho, porque eu morava em Itu, gente. Eu sou de Piracicaba, morei a vida toda em Itu. E até contei para as meninas, eu vinha muito aqui em Salto. O Conservatório de Salto, a minha tia é professora aqui. Se alguém tem algum aluno aqui, a minha tia, ela chama Célia Tretel. E ela é professora aqui no conservatório. Eu cresci vindo a vida inteira, participando de orquestra. Salto faz parte da minha vida. Atravessava o rio e está em Salto, né? Então eu cresci muito vindo para cá. Me traz muitas memórias de infância, muitas e muitas memórias. E quando eu era criança, ralava o joelho. Eu falava assim, não, vamos passar o mercúrio. Pintava tudo o joelho do quê? Não, metiolate dói, metiolate arde, não quero. E ó, sai correndo. Ser como criança para lidar com as nossas dores é querer fugir. Mas ser como adulto é a gente saber assim. O que a mamãe falava? Vai arder, mas vai sarar. Não é não? Eu falo isso para minhas meninas. Eu falo, eu não sou mãe Nutella não. Eu sou mãe raiz. Eu amarro a criança e jogo o remédio na boca. É mãe raiz. Então eu falo assim, dói, mas vai curar, vai sarar. Então quando a gente está em dor e a gente fala assim, ah não, eu vou fugir, eu vou culpar alguém, a gente está querendo ser aquela criança que corria do metiolate. Mas quando a gente é adulto, que nós somos adultos, aqui é um culto de mulheres adultas, sejam mais jovens ou não, mas são adultas, que elas sentem a dor, mas o que tem que fazer? Vai sentir, mas vai curar. E não vai curar porque o tempo vai passar, vai curar porque nós vamos encarar o que precisa ser encarado, vai resolver com a pessoa que precisa ser resolvido, vai ter que pedir perdão para quem tem que pedir, vai ter que se arrepender do que tem que se arrepender, vai ter que renunciar ao que tem que renunciar, e assim a graça de Deus vai invadir a nossa alma e sejamos transformados, seremos curadas, seremos renovadas, viveremos um novo através da palavra que é liberada. Isso é viver a palavra de Deus. Então nós podemos chorar, não tem problema. Eu não acho nada legal falar assim, engole o choro. Não, tem que chorar. Tem que chorar e curar. Tem que chorar e curar. Maria Madalena, quando ela estava no choro, na dor, ela não conseguiu ver Jesus. Ela viu os anjos, falou, vocês levaram ele embora. Viu outro homem, achou que era o jardineiro. E era Jesus. O momento da dor, às vezes a gente não vai enxergar Jesus, mas sabe o que vai fazer para a gente curar a nossa dor? Lê a palavra. Lê a palavra. Deus tem me falado muito sobre isso, que é tempo de ensinar a igreja a ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Esses últimos atendimentos dessa semana, os pastorais, a coisa se resumiu. Você lê a Bíblia? Você jejua? Porque antes era ofensa. Hoje o Espírito Santo tem falado muito para mim assim, não, você não tem que... Antes eu falava assim, não vou perguntar que eu vou constranger. O Espírito Santo tem falado muito assim, não, agora é hora de entrar nesse lugar. A pessoa está jejuando, está orando, então vai resolver a vida. Porque se você não jejua, se você não ora, se você não lê a Bíblia, irmã, não tem como a gente viver a palavra. A gente não vive a palavra ouvindo os outros. É claro que a vida das pessoas, lendo o testemunho das pessoas, vai nos ajudar. Mas a internet tem tanta informação hoje que a gente fica lendo todos os influencers e em vez de ser transformado pela palavra, a gente quer ser transformado pelo que o influencer fala. Agora, ser transformado pela palavra, a gente veio conversando no carro, é permitir ir na contramão do mundo, é permitir ir fora o fluxo. Mas a gente só vai fazer isso se a gente entender que nós vamos ler a palavra. Então no momento da dor, eu sei, a gente não tem vontade. Irmãs, eu não só trabalho com área terapêutica, mas eu já passei por um quadro depressivo e eu sei do que eu estou falando.
Falo com autoridade, no meu livro Eu Não Sou Você, eu falo sobre esse quadro depressivo que eu passei há 10 anos atrás, antes mesmo de atender a profissão. Eu sei que é desafiador, mas no momento de uma depressão, eu chorava aos prantos. Eu falava: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu não te sinto. Eu não conseguia mais sentir a presença, eu não conseguia palpar a presença como ela é palpável na nossa vida, porque a presença, ela não é algo ilusório, ela é uma verdade, é algo palpável, Ele nos toca, Ele nos transforma. Mas no momento depressivo eu não conseguia sentir a presença, então eu lia a palavra e falava: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu não consigo te achar, eu não consigo te ver, eu não consigo encontrar o Senhor da mesma forma que eu sempre encontrei, mas eu sei que o Senhor está aqui, me ajuda a sair deste lugar. Então a minha solução era de prantos. Tinha dia que eu não conseguia ler a Bíblia, eu saía da minha cama empurrada. Eu não cheguei a passar uma depressão de cama, tanto que eu vivi uma depressão que muitas pessoas da minha família nem sabiam que eu estava vivendo. Eu fui diagnosticada depois, porque nunca nem tinha ido para uma terapia na época. Mas depois que eu passei, que eu fui para retiro, eu fui estudar sobre isso, alguém me falou assim: você passou por um quadro depressivo, você passou. Eu ficava na cama sem vontade, eu falava: Deus, eu não consigo te sentir, a disposição de me levantar e fazer o que eu precisava fazer, eu não tenho. Eu lembro que eu virava na cama, e a minha cama ficava perto da parede da janela, e eu jogava no chão, e eu falava: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor está aqui. E aí eu lia a palavra, e eu falava: a tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Eu não estou te vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. E a história, eu passei por 3 meses um processo depressivo. E não é só porque eu passei e venci que hoje eu continuo atendendo nos consultórios e dizendo: depressão tem cura sim. Pelo poder da palavra e pelo poder de uma decisão. Essa semana eu também fiz um atendimento e eu falei: ela falou: eu não consigo. Eu falei: se você fala que você não consegue, então você pode sair. Porque se a sua ladainha é não sabe, não consegue, então pode ir, porque eu não vou fazer o que você precisa fazer. Eu falei: não, eu não vou fazer o que você precisa fazer. O que você precisa fazer é você que tem que fazer. Nem que seja se jogar no chão e chorar e pedir misericórdia de Deus. É você que vai ter que fazer, não é eu. Às vezes a gente está esperando vencer os processos emocionais e querendo que alguém pegue a gente na mão e levante. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é muito maravilhoso se acontecer na sua vida, mas comigo não foi assim. Nem o meu marido dentro de casa sabia que eu estava em depressão, porque eu passava o dia com as crianças em casa mal, e quando ele chegava em casa, eu estava de pé fazendo tudo que tinha que fazer como uma mulher dentro de casa. E eu pastoreava uma igreja. Eu levantava e ia fazer o que eu precisava fazer. Levantava indisposta, mas eu ia fazer o que precisava fazer. Então meu marido não pegava na minha mão e falava assim: amor, e ele é o meu pastor. Ele não pegava na minha mão e falava: amor, você vai sair dessa, vamos junto, você vai sair dessa. Não. Eu não tive, porque Deus entendeu o que eu preciso. Em vez de eu ficar dizendo que meu marido não deu o que eu queria, e em vez de eu ficar julgando ele, eu disse: não, Deus tinha algo para me ensinar. E Deus me tirou desse quadro. Deus transformou a minha história. E hoje eu estou aqui falando para vocês de uma transformação que Ele fez na minha vida. Através da leitura da palavra, através do jejum e da oração. Não é porque foi exatamente comigo que tem que ser exatamente com você. Mas eu estou te falando das minhas adversidades, para você entender que na minha adversidade Jesus me tirou desse lugar. E da mesma forma, o mesmo Jesus que estava vivo lá atrás, Ele está aqui, Ele está presente, Ele é real, Ele é poderoso para te tirar deste lugar. Ainda que você não esteja vendo Ele, Ele se faz presente. A glória de Deus está sobre este lugar. Eu posso sentir a manifestação dEle. E Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que abre os teus olhos e faz a tua realidade ser transformada. É Ele que faz. Agora a gente precisa estar pronta. Sabe o que é estar pronto? Com os ouvidos atentos. Com os ouvidos atentos. Porque às vezes a gente sai tão rancorosa dentro de casa. A gente vai para a igreja, a gente só quer que um profeta fale com a gente. Irmã, eis aqui diante de você uma mulher profeta. Eu sei do legado que eu carrego, pela misericórdia de Deus. Mas Deus tem me ensinado muito a liberar profecia sobre a vida das pessoas. Deus tem me ensinado de uma forma muito graciosa liberar profecia sobre a vida das pessoas. Porque eu não só sou uma profeta que libera um futuro,
Mas eu sou uma profeta que libera o futuro. E sou aquela que mexe nas profundezas do seu passado. Porque o seu futuro não pode ser alcançado antes de que você resolva o seu passado. Vai tocar em dores que você não quer. É muito mais fácil a gente receber um eis que te digo, Deus vai fazer isso, depois você ir para casa, fala, Deus vai fazer. Mas quantas pessoas às vezes recebem uma palavra e não vive? Porque ainda não tem maturidade para lidar com as emoções. Sai de casa rancorosa e fala, se Deus não fizer, eu não vou mais à igreja. Eu, tá bom, não vem mais. Eu sei que é uma palavra dura, irmã, mas às vezes você recebeu carinho, você recebeu apreço, você recebeu um abraço de uma irmã aqui na igreja, você recebeu um sorriso, mas sua vida não mudou. E às vezes a gente precisa ouvir as coisas como um confronto. E eu não falo isso como um confronto de rivalidade, porque eu não tenho nada a ver contra você, eu nem sei quem você é, mas eu estou aqui debaixo da palavra de Deus para dizer para você que é possível você mudar essa realidade sem ficar nesse mesmo lugar, sem culpar o seu marido, sem culpar os seus filhos, sem culpar o ministério que você passou e foi dolorido. Irmã, 14 anos só de ministério pastoral. Eu tenho 18, vou fazer 19 anos de convertida. Eu me converti muito cedo, com 18 anos. E na minha conversão, logo eu já me tornei. Deus foi me dando cargos, legados e foi colocando nas minhas mãos. Eu não tinha maturidade, mas a graça foi misericordiosa comigo. O casal de pastores que nós levantamos hoje caminham com a gente há 13 anos, há 14 anos. Primeiro dia que eu cheguei a pastorear na cidade de Boituva, até hoje eles estão com a gente. Eu brinco, eu falo, que bom, a graça sustentou o pastoreio, porque eu com 23 anos pastoreava uma senhora de 60 anos. Capacidade zero, maturidade zero, mas cheia da presença de Deus. Vivendo dificuldades, mas a presença fazendo a diferença. É claro que a maturidade, a experiência ajuda muita coisa. Ajuda, mas não é tudo. A presença de Deus está sempre acima de todas as coisas. Eu estudei muito sobre assuntos terapêuticos, técnicas, meios, reprogramações. Estudei muito. Todas elas têm a sua validade, mas não há técnica melhor do que a palavra de Deus. Não tem. Esses dias atendi uma mulher que chegou na igreja cheia de estudo. E ela tem muitos conhecimentos místicos, de várias técnicas místicas, que eu considero místicas. E eu ouvindo ela, eu falei, o que a irmã vai trazer para mim, né? Ela vai falar de técnicas. Ela falou assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu conheci todas as técnicas, todas as formas, todos os meios de fazer, e a minha vida não é transformada. Então não é sobre as técnicas, mas é sobre a palavra e a técnica junta que muda. A palavra de Deus é tudo que nós temos. Talvez se você hoje não está tendo a técnica, vá buscar os recursos, vai buscar os meios, vai fazer um atendimento terapêutico, vai cuidar, para cuidar das dores. As dores precisam ser cuidadas. O choro, a Bíblia diz, dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa palavra está dizendo assim, nós teremos muitos dias ruins, mas dos dias ruins nascerão a glória, nascerão os milagres, nascerão as transformações. Ou seja, o dia novo se transforma, algo novo se transforma. A sua dor pode ser porque você está perdido no seu propósito. A sua dor pode ser N. Às vezes você nem está entendendo a sua dor. Já atendi mulheres que falam, eu preciso mudar, mas eu não sei o que mudar, dói em mim, eu não sinto vontade de mais fazer absolutamente nada, eu não sinto mais vontade, não tenho disposição. A dor consome tanto a nossa mente, que o nosso cérebro ele cria um estado de transe mental. E quando ele cria esse transe mental, ele para de liberar toxinas no nosso corpo, porque as doenças psicossomáticas, foi se descoberto que praticamente 99% das doenças, elas todas são bases psicossomáticas. Porque uma vez que você pensa, você sente, a amígdala cerebral, ela libera toda a descarga das suas emoções para todos os órgãos do teu corpo. E uma vez tendo marcas que nós nunca sabemos todo o nosso DNA, quer dizer, hoje existe um avanço na medicina que tem como se descobrir tudo isso, mas nós nunca sabemos o que vai desencadear dentro da gente. Quando a gente começa a liberar uma descarga gigante de crises emocionais, de marcas emocionais, a nossa amígdala cerebral, ela faz assim, tum, e ela para de liberar a descarga. É uma forma de amenizar os impactos fisiológicos do nosso corpo. Só que daí vem as crises, porque quando se torna muito grande aquela dor, a hora que o gatilho vem,
ela manifesta como uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma palpitação no coração gigantesca, mas foi um gatilho que foi acionado e a amígdala cerebral, ela reagiu e ela mandou toda aquela descarga para o teu corpo, o corpo treme. Então são meios que o nosso cérebro tem para poupar, mas na hora que a gente fica com a amígdala cerebral totalmente assim, a gente fica inerte da vida. Tem várias pessoas dentro da igreja achando que a melhor forma de lidar é não ligar para mais nada. Não, eu não ligo mais não, já cansei. Ai, pastora, já cansei de sofrer por aquilo que as pessoas fizeram. Não, agora é outra vida, já cansei de sofrer, é outra vida. A verdade, a pessoa botou um pano ali e está seguindo a vida em cima do pano. Mas diz uma coisa para você, tudo aquilo que fica parado, sem resolver, vai voltar de uma outra forma. Nós vamos resolver. Você não precisa ficar fazendo voltar no seu passado, mas precisa ver que o seu presente tem situações que você não resolveu. Esses dias Deus falou muito comigo, que eu estava fazendo exercício e meditando e falando com o Senhor, né? Eu pensando nos exercícios, na dor dos músculos, nas coisas ali, eu com Deus. E eu falei, Deus, é trabalhoso cuidar da minha vida. Eu falei assim, porque eu falei, tem dia que eu não quero fazer academia, tem que fazer academia. Por que tem? Porque eu quero ser forte. Vou abrir um parênteses. Há uns 2 anos atrás, a gente teve um mover poderoso na igreja. Foi um sobrenatural. Deus me lançou no chão a ponto de eu não conseguir levantar. E foi um poder de Deus. Nossa, posso sentir essa presença nesse lugar. Eu sei que Ele está aqui. Foi assim. E no dia seguinte, eu levantei, depois de um momento de adoração, foi um culto flow na igreja. E no dia seguinte, eu acordei doente. Gripada, zoada. Aí Deus falou assim para mim, se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir suportar o que eu tenho para fazer através de você. Aí eu falei, opa. Aí a irmã agora corre, faz academia, musculação, come bem, entendeu? Tem que cuidar da vida. Aí eu tava lá cuidando da minha vida, e lá com o peso, as crianças lá em cima, almoço para fazer, criança vai para a escola, aquela rotina, e eu lá focando no músculo. Se você não foca no músculo, o músculo não cresce, igreja. E eu lá focando no músculo e pensando como dá trabalho cuidar da vida. Aí eu pensei assim, eu sei porque as pessoas cuidam da vida dos outros. Veio assim, porque é mais fácil. É mais fácil. Eu já cuidei mais da vida dos outros do que da minha. E era mais fácil, sabe por quê? Porque você cuida dos outros, você fala o que você quer e depois você vai embora. Quem fica com o problema é o outro. Aí você acha que você fez muito, porque você falou tudo do outro e não fez nada para você. Você fala, e aí vai seguir na vida. Cuidar da vida do outro parece fácil. Por isso que está todo mundo cuidando da vida do outro, não cuida da sua vida. Só que quando a gente cuida da nossa vida, a gente vê que a gente tem dores. A gente vê que a gente chora. A gente vê que a gente se entristece. A gente vê que a angústia bate na nossa vida. E isso não faz a gente menos espirituais, faz a gente mulher. O problema, ser menos espiritual se resume enquanto eu abro mão de ser transformado. Porque ser espiritual, viver o evangelho, é ser transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Quando nós estamos abrindo mão de ser transformado, nós estamos abrindo mão de viver o evangelho. Porque viver o evangelho não é vir para a igreja e ser alimentado numa paz de espírito e ir embora fazer as mesmas coisas que a gente faz. Viver o evangelho é muito mais profundo que isso. E eu sei que vocês estão aqui hoje para viver o evangelho. Ah, pastora, mas é difícil. Segue um dia de cada vez. Segue um dia de cada vez e cuida da sua vida. Você vai ver que se cuidar da sua vida, você tem bastante coisa para fazer. Você tem bastante coisa para fazer. É bastante, porque eu não consigo cuidar da minha vida todinha num dia só. Tem coisa que eu tenho que deixar da minha vida pro dia seguinte. Fala, hoje eu não consegui cuidar de tudo. Essa pendência fica para amanhã. Vamos dormir que eu tô cansada já. Porque daí tem hora que eu tenho que dar um pause de cuidar da minha, porque eu também sou pastora. Então nesse momento eu não tô cuidando da minha. Eu parei de cuidar da minha. Eu falei, não, vamos lá que eu tô numa missão. E agora eu vou levar o evangelho. Então você diminui. Então você fala, não, teve coisa que eu não consegui resolver, que amanhã eu resolvo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas nós não podemos deixar de olhar. Porque uma vez que você deixa de olhar, você vai ficar igual a Maria Madalena, de frente com Jesus e não vendo que Ele é Jesus. Diga misericórdia. Com Jesus debaixo do teu nariz e você falando, não vejo o Senhor. Mas talvez você possa estar passando por um problema depressivo. Tem alguém aqui com diagnóstico depressivo? Não sinta assim envergonhada, irmã. Amém. Amém. Não tenha vergonha não, pode erguer a mão, porque Jesus vai curar já entrando, amém. O diagnóstico, amém.
ergue a mão, quero que tá erguendo, amém. Fica com a mão mais levantada, amém. Amém. Mais alguém que recebeu um diagnóstico depressivo? Amém. Obrigado pela sinceridade de vocês de partilharem, viu? O processo depressivo precisa de acompanhamento terapêutico e, se necessário, remédio. Não tenha medo de viver ele. Não tenha medo de entrar nele e falar, eu vou entrar, mas ele tem um fim para mim. E quem vai decretar o fim é o Senhor, junto com o acompanhamento dos médicos que você está passando. Talvez os médicos vão dizer alguns diagnósticos para vocês, dizendo, olha, isso aí é para sempre. Aí você vai dizer assim, não, não é, porque para o meu Deus é um tempo, e eu vou viver um tempo, e esse tempo vai se findar. Eu declaro sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Nenhum processo é eterno na nossa vida. Todo processo tem começo, meio e fim, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da história de vocês, em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a sua vida. Não adianta a gente falar, não quero tomar remédio. Eu oriento muitas vezes as meninas em aconselhamento pastoral. A pastora fala, toma um chazinho. Remédio eu não dou porque eu não sou médico para dar receita. Toma um chazinho, tem um chazinho natural, tem o ansiolítico natural da farmácia, compra ele lá, o Passiflora, ajuda. Mas não para no processo, porque o caminho é ir até o fim. Maria Madalena tinha vivido o caminho de ser transformada, mas ela precisava de mais. Ela precisava de mais, ela precisava mais da presença de Jesus. E quando Jesus se foi, ainda não tinha vivido tudo aquilo que ela queria, tudo aquilo que ela precisava de Jesus. Por isso que ela sofreu tanto com a morte de Jesus. Por isso que ela sofreu tanto, porque ela não conseguiu entender que aquele que era a esperança dela, de repente, pum, tinha sumido. Não tinha nem só morrido, mas tinha sumido com o corpo e tudo. Mas quando ela ouve e vê Jesus, e Jesus chama ela pelo nome, sabe por que ela atendeu o nome? Porque Jesus, quando Ele se apresenta a você, Ele nunca vai se apresentar como estranho. Ele se apresenta como o seu nome, chamando você, reconhecendo quem você é. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela sabe quem ela é, mas ela pode se perder no meio do caminho. E o fato de se perder não é que vai ficar perdida, é que precisa ser achada. E seremos achadas novamente por Ele, seremos encontradas novamente por Ele, porque Ele vai nos encontrar e nós iremos nos render a isso. Precisamos estar prontas, com os olhos abertos, prontas, fazendo aquilo que precisa ser feito. O diagnóstico não é um decreto. Seja um diagnóstico de uma ansiedade, seja um diagnóstico de mulheres que têm esterilidade, no seu ventre. Talvez você está chorando hoje porque você não pode gerar um filho, ou porque você quer um filho e esse filho não chega. Eu não sei qual é o motivo do seu choro, mas eu vim aqui para te dizer que o mesmo Jesus que se encontrou com Maria é o mesmo Jesus que está aqui para nos transformar. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós nos posicionarmos na direção certa. Uma crise foi revelada. Uma crise foi aberta na vida de Maria Madalena ao ver Jesus morto. Uma crise. Essa crise mexeu com ela. Essa crise mexeu e talvez você está assim na crise. Só que também uma direção foi revelada. No meio da crise é a maior oportunidade que eu e você temos de ser transformadas. Quando as pessoas chegam às vezes buscando, pastor, eu estou em crise, eu quase dou um glória a Deus. Sabe por quê? Porque é na crise que a transformação acontece. Quando está tudo bem, a gente não quer ser transformado, a gente só quer desfrutar que está tudo bem. Não é assim? Na crise algo novo nasce. Não é fácil viver as crises, mas ali a gente recebe uma nova direção. Na crise uma nova direção nasce para a nossa vida. E a gente precisa viver, precisa gostar. Eu aprendi a gostar. Lá eu fico brincando. Quando as crises estão passando, eu brinco, falo, tá tudo bem, virar de ponta cabeça, mas estamos lá. Aí as pessoas falam assim, e aí pastor, tá bem? Tá bem. Olha, eu tô me sentindo assim, virar de ponta cabeça, com a cabeça assim, jogada na água, afogando, engolindo água, mas seguindo a vida. Esses dias eu postei uma foto no meu Instagram. A gente foi fazer um book de fotos para crianças não, Dia das Mães. O pessoal lá preparou, falou, pastor, vamos fazer um negócio lá, vamos. Cheguei lá, fizeram um piquenique para fazer sessão de foto. Falei, olha que benção, me amaram. O pessoal da comunicação lá da igreja. Mas estava acontecendo algumas situações que mexeram demais com a minha alma. Situações que me doeram demais. Alguém aqui passa traição, vergonhas, medos, enganos? Então, eu também. Aí as situações haviam me cometido. E antes de ir para a foto, me maquiei toda, botei a roupa.
E as meninas estavam já por lá e eu ia me encontrar com elas e eu fui aos prantos, chorando. Aquela lágrima que você enxuga e ela cai sozinha. Aí você enxuga, ela cai sozinha. Aí eu cheguei lá, cara, sorrindo e com a lágrima caindo sozinha. E a lágrima saía e eu falei, vou sorrir. Eu não estava fingindo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí eu ia chorar. E aí do pessoal da comunicação já tinha chegado. E ela me abraçou, pastora, tá bem? Deu, tá bem, meu amor. E enxugando a lágrima. Aí ela me abraçou. E eu abracei ela. Eu falei, que bom. Falei, eu vou sair com a cara. Aí chorando. Vou sair com a cara toda inchada das fotos. Falei pra ela, né? Dela, não, tá tudo bem, pastora. Deu, não tinha que fazer, maquiagem não tinha levado mais nada, já tinha destruído isso aí. Resumindo, a gente não foi fazer uma sessão de foto pra mim. A sessão de foto não era pra mim, pra eu ter fotos bonitas com as minhas filhas. Mas a consequência gerariam fotos para as minhas filhas. Só para você entender o propósito das coisas, que a gente fala assim, o book, o pastor fez o book, que lindo, olha lá, tudo certo. Agora o pastor está com dinheiro, não sei, né? Eu sei que aqui não tem isso aqui, só em outros lugares. As pessoas olham essas fotos, acham que a foto está dizendo, que tá querendo que a gente pinte uma história irreal. Mas eu fui fazer aquelas fotos porque Deus falou para mim que através daquelas fotos Ele iria tocar famílias a serem transformadas através daquelas fotos. E aí quando o pessoal falou assim, vamos fazer a foto? Eu falei, vamos. Aí no fim ainda tinha um café lá, um piquenique que eles fizeram. Enfim, foi um surprise para mim. Mas na hora que eu cheguei lá, eu falei, por que eu tenho que estar aqui? Se eu queria sair correndo para minha casa e me prostrar aos pés de Jesus, porque eu estava na rua. Quando você está na rua, você não consegue se jogar e se esconder do jeito que você quer se esconder. Eu não sei se você me entende. Eu, quando eu não estou bem, eu quero me esconder, chorar e ficar lá e falar, Jesus me salva. Aí Jesus me salva, eu levanto, parece que não aconteceu nada. Mas naquele dia não dava, eu estava na rua chorando, resolvendo o que tinha que resolver. Eu parei ali. E a hora que eu parei ali com lágrimas, eu falei assim, Senhor, eu podia sair correndo para minha casa e me lançar nos teus braços, que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas eu falei, eu vou ficar aqui, porque eu tenho 3 crianças, que eu ensino para elas que no dia mal, a gente não fica só sentando e chorando, a gente levanta e faz o que Jesus mandou a gente fazer. Então elas me viram chorando, e eu não fico, mãe, tá tudo bem. Eu falo, a mamãe não tá bem, mas vai ficar bem. Eu falo para elas, a mamãe não tá bem, mas vai ficar bem. Não tem nada a ver com vocês, eu falo para elas. E aí a gente fez toda aquela sessão de fotos, e foi lindo, eu saí com a cara toda inchada, mas o irmão da foto que chegou, tirou tudo a foto. Ele viu eu com os olhos inchados, mas é homem, né, gente? Homem não percebe as coisas. Aí a gente tirou tudo, aí ele tirou uma última foto que eu postei, que eu tô com uma flor, e eu falei assim, eu vou mostrar para as pessoas a verdade. Eu falei que muitas vezes as pessoas olharam para a foto e falaram assim, olha lá que família perfeita sem problemas. Olha como ela é linda, as meninas sorriem. Sim, nós somos perfeitas porque o Evangelho nos faz perfeito. Mas naturalmente nós não somos perfeitos. Nós temos problemas e choramos. Mas aí eu coloquei naquela foto que eu estava no dia mal. Mas não é porque eu estava no dia mal que eu ia deixar de fazer o que Jesus queria que eu fizesse. Então às vezes tem gente que usa as fotos para se engrandecer na internet. Para mim, uma foto não é um engrandecimento. Para mim, uma foto é propagação do Evangelho. Então, eu tirei as fotos estando mal, estando no meu dia mal, porque eu sabia que outras famílias seriam trocadas. Sabe por quê? Tocadas. Sabe por quê? Eu não quis passar uma mentira, eu não quis passar um engano para ninguém. Não, eu quis passar a verdade. O Evangelho tem dores, o Evangelho tem renúncias, o Evangelho é entrega, é sangue derramado que Jesus já fez por mim e por você. E não estou falando de um sacrifício, não, que Ele já fez por mim, mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou viver o que Ele quer que eu viva aqui na terra. Se eu não tiver coragem de fazer o que ninguém fez, para que eu estou aqui? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se você não tiver coragem de fazer o que ninguém fez, por que você está aqui? Para viver a vida do Instagram, daquela influencer? Para de ficar olhando os outros que não te acrescenta nada. Para de seguir todo mundo. Mas daí os outros vão me achar chata. O que você quer? Agradar a Deus ou agradar os homens?
Eu decidi agradar a Deus, e para nós vencermos as nossas dores, para nós lidarmos com os nossos choros, nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus, e em fazer a vontade de Jesus. Então com Jesus nós vamos chorando, andando, regando, porque uma caminhada nós lançamos a semente, mas nós voltamos colhendo as sementes daquilo que nós plantamos. Eu não sei se hoje você está plantando sementes de dor, se você está plantando sementes mesmo estando difícil, eu não sei como está a sua caminhada, mas eu quero liberar sobre a sua vida, que Deus é aquele que está vendo o seu sacrifício, Ele é aquele que está vendo o teu choro, Ele é aquele que está vendo o seu dia mal, e Ele é especialista em fazer milagres. Hoje é noite de milagres, Deus está fazendo milagres. Há milagres sendo liberados na nossa vida nessa noite. Há milagres de curas, de mente transformada, de corpo físico alinhado em nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Ele vê o nosso choro, e Ele também vê a transformação na nossa vida. Ele é bom, Ele é perfeito. E para a gente poder finalizar, Izzy, que bonitinho, lá tem que fazer isso lá em Piracicaba, gente. As meninas não fazem isso lá não. Vou falar de novo. E para finalizar, glória a Deus, gente. Uma salva de palmas para você. Glória a Deus. Isso nunca tinha acontecido comigo. Tem uma mulher na Bíblia que chorou muito também. Maria Madalena chorou, não viu Jesus. Depois ela viu Jesus e foi fazer a obra. Tem uma outra mulher que chorou muito. Ela chorou muito. E o sacerdote entrou no templo e falou: meu Deus, essa mulher está embriagada. 1 Samuel conta a história de Ana. Depois você abre lá e vê. Ana, mãe de Samuel. A Bíblia diz que ela chorava porque ela não tinha um filho. E a esterilidade era uma vergonha na época do povo de Israel. Uma mulher estéril era um motivo de vergonha. Hoje virou moda. Mas eu estou aqui para quebrar essa barreira. Deus me levantou para não me contentar com esterilidade na vida de mulheres, para não me contentar com esse negócio de não quero ter filho. Deus me levantou para levantar no coração de mulheres, para jorrar essa palavra, que nós nascemos para gerar, nós nascemos para multiplicar, nós nascemos para ter filhos e muitos filhos, para a glória de Deus. Nome de Jesus. Vocês vão ver eu grávida ainda, de 3. E eu sou laqueada, tá? Então fique esperando. De verdade mesmo. Pode esperar, vocês vão ver o milagre. Fica seguindo eu lá no Instagram. Eu espero Jesus fazer naturalmente. Todo dia eu falo: Deus, o meu útero é teu. O Senhor quer fazer, o Senhor faz. O Senhor quer fazer, o Senhor faz. Quando a gente chora e não vê Jesus, quando a gente fica na dor, quando a gente fica olhando só para a nossa dor, a gente se torna estéril, mulher. E eu quero trazer 2 coisas muito importantes para a gente finalizar nesse assunto. Que quando a gente está na dor e a gente só olha a nossa dor, a gente só olha os nossos problemas, nós vivemos uma esterilidade emocional e física. Quando Ana chora, ela queria um filho. Ela queria um filho mesmo, uma descendência. Às vezes nós estamos chorando porque nós estamos sem produzir frutos através do choro, e a gente chora ali amargurada porque a alma não consegue o que? Ver Jesus. Então a esterilidade está ali, a esterilidade está no útero, de não conseguir gerar uma palavra de vida na vida de outras pessoas, não consegue levantar, fazer algo no ministério, não consegue fluir aonde Deus te plantou na tua casa, você não consegue fluir como esposa, você não consegue ter uma noite agradável de amor com o seu marido, você não consegue ter um tempo de qualidade com os seus filhos, porque está estéril na alma. Mas hoje é dia que Deus está quebrando a esterilidade. A dor te deixou estéril, mas hoje aquele que cura está gerando através de você uma multidão de vidas transformadas, de frutos sendo transformados, de fôlego de vida em outras pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença e gerar vida onde você passa.
gerar vida. Ela chorou, dor, esterilidade. Maria Madalena, dor e esterilidade. Quando ela se encontrou com Jesus, quando ela olhou para Jesus, Jesus falou: para e vai lá contar para todo mundo. E ela foi fazer a função dela. Quando nós encontramos Jesus, a nossa história muda. Ana não foi Jesus, mas foi o sacerdote, que era a forma de Deus manifestar a presença dele na terra. Naquela época, o sacerdote liberou uma palavra sobre a vida dela, e essa palavra foi liberada. Essa palavra se tornou vida. A Bíblia diz que porque ela pediu, Deus deu um menino a ela. Porque ela pediu, Deus deu um menino. Por isso, você pode chorar, mas você vai pedir para o Senhor o que você quer hoje, e aquilo que você quer, Ele vai fazer. Essa é a palavra que Deus pediu para eu liberar sobre a sua vida. Você vai chorar e você vai pedir o que você quer. Deus, eu não sei, você sabe. Você sabe? Você sabe, mulher? Eu não sei não, você sabe. Existe algo dentro de você que você sabe sim. Para de encobrir com as dores. Para de encobrir com a autocomiseração. Hoje é dia de você olhar para Jesus em verdade. E olhar que ficar justificando as suas dores não é um remédio. O remédio é se render, olhar para Jesus, receber o amor dele e ser transformada. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos sobre uma atmosfera de cura poderosa. Eu sinto o jorrar de Deus sobre a nossa vida. Eu sinto um fluir de Deus sobre as nossas vidas. É tempo de gerar. Mulher, porque choras? Mulher, porque choras? Deus está gerando algo novo em você. Deus está gerando algo novo em você. O motivo do teu choro é porque Ele está gerando algo novo. Tem algo novo do céu. Isaías 50, celebra o Senhor com palmas, queridas. Oh, é Ele, por Ele, para Ele todas as coisas. Oh, Espírito Santo. Isaías 54 diz assim: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda e estenda bem as cortinas da tua habitação. Não impeça, diz o Senhor. O que Ele está dizendo? Eu tenho algo novo sendo liberado sobre a sua vida. Eu tenho algo novo. Aí Ele está dizendo assim: alargue as suas tendas, não impeça. Para de ser empecilho consigo mesma. Assume hoje o que Deus deu para você. Aí Ele diz: estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita, para a esquerda, e os seus descendentes depossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Diz o Senhor: não tenha medo. Você não vai sofrer vergonha, mulher. Você não vai sofrer vergonha. Não tema o constrangimento, diz o Senhor. Você não será humilhada. E a promessa, Ele diz assim: você se esquecerá da vergonha da tua juventude. Você vai se esquecer do tempo de dor. Você vai se esquecer do sofrimento. E nunca mais se lembrará da humilhação da tua viuvez. Porque aquele que fez é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aquele que fez o milagre na sua vida é o Santo de Israel. Ele é o seu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Diz o Senhor: é tempo de alargar as tendas. É tempo de enxugar as lágrimas e ser transformada. É tempo de se levantar em meio aos prantos e olhar para aquilo que Jesus é. Ele está de frente com você hoje, mulher, e Ele diz: esterilidade fora,
esterilidade fora. Hoje é a vida. Ele declara vida sobre a sua vida. Ele declara vida sobre a tua alma. Ele declara vida sobre o teu ventre. Ele declara vida sobre a tua mente. Ele declara vida sobre o teu corpo. Não há enfermidades que irá permanecer sobre a sua vida, porque o Deus de Israel, aquele que enxuga as tuas lágrimas, aquele que sela as lágrimas do teu rosto, Ele está aqui. O nosso Redentor vive. Creio que tu és a cura. Receba. Creio que és tudo para mim. Coloca a mão no seu corpo, na sua mente, aonde está a sua dor. Ele está liberando cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu confio em ti. Eu creio. Creio que tu és a cura. Vai recebendo a cura no seu lugar. Ele está tocando. Tudo para mim. Há um fluir de Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, há uma atmosfera da presença neste lugar. Ele deu ordem aos teus anjos, e este lugar está cheio de anjos andando, circulando no nosso meio, liberando cura, tirando os destroços de uma alma doente e trazendo um remédio para uma alma sarada e curada. Oh, sinta essa atmosfera, seja curada por essa atmosfera. É a presença de Jesus. Oh, a presença dele aqui está. Oh, ele está aqui. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Receba o perdão do papai. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Ele está aqui. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Coloque a mão no seu coração. Oh, Espírito
Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Aqui estamos nós, Senhor, mulheres rendidas à tua presença. E assim como Maria Madalena, diante daquele sepulcro vazio, lançou as suas lágrimas, angústias, assim como Maria, diante daquele templo, Senhor, ela chorava as suas dores e se derramava diante da tua presença. Senhor, aqui hoje nós estamos plantadas diante de ti, prostradas diante da tua presença, lançando as nossas dores sobre as tuas mãos, lançando as dores, Senhor, de cada mulher que representa cada família nessa terra, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, as tuas mãos sobre a vida de cada uma delas. Eu peço, Senhor, o teu toque sobre estes corações. Tu és o Deus que operou cura, milagres. Há milagres no nosso meio sendo declarados. Há milagres, há vidas aqui que estavam esperando pelo dia, e Deus está dizendo: é hoje que eu te curo, é hoje que um novo destino eu te dou, é hoje que uma nova história, uma rota nova, um novo nasce de dentro de você. Esse ciclo está se encerrando, diz o Senhor, e um novo está nascendo através de você, diz o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, essas mulheres em tuas mãos. Oh, recebe as lágrimas delas em tuas mãos. E assim, Senhor, como o profeta, Senhor, o sacerdote daquele templo liberou uma palavra sobre Ana, que ela teria um filho, que ela iria gerar a transformação através dela. Eu declaro sobre a vida dessas mulheres que estão com as mãos sobre os corações dela, elas irão liberar e gerar, Senhor, o fruto que o Senhor concedeu à vida delas. Tudo aquilo que estava parado, se fosse um decreto de filho, eu libero em nome de Jesus a gestação saudável sobre a sua vida. Que fosse um trabalho novo, Deus está dizendo: eu libero um novo trabalho, uma identidade restaurada, diz o Senhor, uma nova identidade. Você que encontra viver um ministério, um chamado, Deus está dizendo: eu libero hoje o chamado. Vá, minha filha, e faça a minha vontade. O Senhor está liberando os decretos que são verdade, os decretos que são uma realidade espiritual. E hoje Ele coloca sobre a sua vida a autoridade e todas as ferramentas que você precisa para viver este milagre, em nome de Jesus. Amém? Você que crê e recebe esse milagre, dê uma salva de palma com uma forma: obrigada, Jesus. Eu recebo. Diz: eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, ainda nessa atmosfera de adoração, porque a presença aqui está, porque a presença do Senhor aqui está. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, eu quero orar por duas causas. Você que o seu maior desafio é o seu casamento, eu quero chamar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. A sua maior dor é o seu casamento, é o seu relacionamento conjugal. Não se constranja, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E você que também tem algum diagnóstico, ou espera ter um filho, gerar um filho físico, vem aqui na frente, eu também quero orar por você. Nós estamos numa atmosfera de família, então quem é casamento fica na primeira e quem é filho fica atrás, só para saber quem é quem. Casamento na frente, o filho atrás. Diz: irmão, eu quero a vida do filho, por favor, tá? Nós estamos numa atmosfera de família poderosa. Nós como igreja em Piracicaba, e eu sei que aqui não tem sido diferente, nós temos vivido algo poderoso, e Deus ama a família, Deus ama o casamento, Deus ama a relação conjugal. E eu sei que às vezes ela vai gerar dores em nós, mas hoje o Senhor está tocando a vida de vocês, e eu vou orar pela vida de cada um. E o filho vai chegar, vai nascer lá no outro país, e você já vai ter a dupla cidadania na vida do seu bebê, em nome de Jesus. Vou orar por ela. Estenda suas mãos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, sobre a tua filha gerar. Oh, Senhor, não há impedimentos, é só tempo. Não há impedimentos, é só tempo, diz o Senhor. Eu libero o teu ventre
para multiplicar, porque o teu ventre está tocando nações, o teu ventre está tocando um novo tempo. É as nações da terra, diz o Senhor, e o seu ventre irá gerar nações e nações e nações. Da tua boca gerará cura, transformação, e essa criança irá transformar a realidade do seu ser, irá transformar a realidade do ser do seu marido. E como famílias, a propagação do evangelho vai ser grandiosa através de vocês, diz o Senhor. Aguenta mais um pouquinho, mas vocês vão gerar esse milagre. Eu já posso ver você com esse filho na mão, essa criança na sua mão. Oh, há uma glória de Deus. Não tem diagnóstico que possa ser impossível. Nós quebramos hoje as palavras de diagnósticos e declaramos hoje um decreto. A palavra de Deus diz: vá e multiplique, encha a terra da minha glória, diz o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estendemos as mãos, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas mulheres, ó Pai, que estão vivendo, Senhor, as dores em suas relações conjugais. Tu és aquele que sara a dor, Tu és aquele que sara as feridas, Tu és aquele que transforma a realidade, Tu és aquele que faz nova todas as coisas. E eu oro pela vida de cada uma delas. Restaura a alma, toda palavra que foi lançada, toda palavra que foi dita, Senhor, que gerou marcas. Em nome de Jesus nós quebramos essas palavras e declaramos um casamento saudável, um casamento alinhado, um casamento ajustado, um casamento cheio da presença. Quebra os grilhões, quebra os trabalhos. Oh Senhor, em nome de Jesus, aonde há trabalho, aonde há obra, em nome de Jesus, seja quebrada agora, seja desfeita sobre este casamento a tua paz, a tua glória, ao teu nome sendo glorificado, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, as tuas mãos. Oh Senhor, tudo aquilo que vem de herança familiar, Senhor, seja quebrado agora sobre a vida da tua filha. Quebra nela, Senhor Deus, como uma valente de guerra, Senhor, todos os obstáculos que veio de família, querendo repetir a mesma história que os seus antepassados. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, agora. Nós declaramos que seja quebrado, que uma restauração recaia e que ela se levante no seu lar como autoridade, dizendo: a minha família é restaurada pelo Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu és o poder, Tu és a glória, e não há caminho que o Senhor não possa entrar. Neste caminho, ainda que ela olhe dizendo: ah, não dá para entrar, o Senhor está dizendo: eu entro, porque eu faço a transformação. Eu sou o Deus da glória. O Senhor está vendo a tua atitude hoje e adentrando lá na tua casa, visitando a tua casa, tirando tudo aquilo que não lhe pertence. Deus está tirando, arrancando da tua casa. Você vai colocar para fora essas coisas e falar: Senhor, Tu és bem-vindo nesse lar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, diz o Senhor. Oh Pai, não há tempo, Senhor, que possa ser apagado diante da Tua presença. Tudo aquilo que aconteceu, Senhor, é registrado diante de Ti. E muitas vezes a nossa alma fica guardada, a nossa alma, Senhor, mantém as memórias. Mas hoje eu quero pedir para o Senhor a tuas mãos a ressignificar essa história. Ressignifica, dá um novo sentido agora, Pai. Tu és o Deus de poder, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que opera. Ó Senhor, vem tocando a casa da tua filha agora, em nome de Jesus. Ecoa da boca dela, Senhor, as palavras de sabedoria sobre o lar, em nome de Jesus. Deus está tocando a tua boca e dizendo: a sabedoria dentro de você, com ousadia e graça. Se levante na tua casa e se posicione, porque o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo está aqui, a cura sendo liberada. Oh Papai, vocês que vieram aqui na frente, eu quero dar uma orientação do Senhor sobre a vida de vocês. Essa palavra tocou no sobrenatural. Saiam daqui e se consagrem por 7 dias pela sua casa. Não é para fazer um jejum maluco que você não vai fazer. O melhor jejum é aquele que você fala que você faz, que você vai fazer e você faz. Qual que é o jejum bíblico? Aquele que você fala que você vai fazer e faz. Que a Bíblia diz: não faça voto de tolo, que você fala que vai fazer e não faz. Então esse é o melhor jejum. Ore diante de Deus: Senhor, eu vou consagrar a minha vida por 7 dias, pela minha casa, pela minha geração. O Espírito Santo vai te dar toda a instrução. Faça um jejum. Não é aquele fácil, mas também não é aquele que é louco que você não vai cumprir. É
é um jejum que você vai cumprir. E nesse jejum, você vai colocar como propósito a sua vida e a história da sua família. E isso é colocar em ação tudo aquilo que vocês receberam. Porque existe a maior guerra que o diabo é contra. Sabe o que é? O problema do diabo não é as redes sociais, as curtidas, os desvios das coisas, não. O maior desafio de Satanás é querer travar as famílias. Mas nós estamos aqui posicionados para as famílias serem transformadas. E vocês vieram aqui na frente porque existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês para transformar a história do lar de vocês. Ainda se fala, não acredito. Faça. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer através de vocês. Amém? E eu sei que a pastora, a equipe da igreja aqui estão aqui para te ajudar. Em nome de Jesus. Vão nas suas mãos uma vitória. Que vocês vão ver nesses 7 dias quantas coisas vão acontecer sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode voltar nos seus lugares. Celebrando ao Senhor, recebendo essa palavra. Aleluia. E eu quero convidar você, que talvez é a primeira vez que veio para a igreja, primeira vez que ouviu uma palavra como essa, primeira vez que recebeu uma direção como essa, e que você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer render a sua vida para Jesus e falar assim: eu quero esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus e não mais olhar tão somente para as minhas dores, mas eu quero olhar para Jesus. Algumas de vocês no nosso meio que quer aceitar Jesus e quer fazer essa confissão como seu único e suficiente Salvador. Eu vou contar até 3. Erga sua mão. 1, 2, 3. Tem alguém no nosso meio que quer fazer essa oração, entregando a sua vida para Jesus, se rendendo a Jesus, falando: eu quero, é hoje que eu tomo essa decisão para minha vida ser transformada. Alguém no nosso meio? Eu vou fazer mais um convite. Talvez você chegou aqui longe dos caminhos do Senhor. Você já conhecia Jesus, você já conhecia a palavra, mas você se desviou, colocou outras coisas como propósito, outras questões, virou o seu destino e não mais a palavra. Mas hoje você entendeu que Jesus está chamando você de volta, que Jesus está te convidando a voltar aos pés dele, ao voltar a olhar de frente para ele, como antes você olhava. Eu vou contar até 3. Se você está aqui no nosso meio, erga sua mão. 1, 2, 3. Alguém no nosso meio que está se entregando, se rendendo a Jesus, voltando para os caminhos. Voltando para os caminhos de Jesus. Eu estava longe, mas eu quero voltar. Amém? Amém, queridas. Amém. Glória a Deus. Eu sei que Ele fez milagres. Eu sei que Jesus fez cura. Eu sei que Ele fez aquilo que os nossos olhos não podem contemplar. Mas não é porque a gente não contemplou no natural que Ele não fez no sobrenatural. Tem algo sobrenatural acontecendo. E você vai para a tua casa debaixo da paz, da bênção, dos milagres, do sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Celebre ao Senhor com palmas de gratidão. Obrigada, Jesus! Nós te amamos, papai. Tu és santo, santo, santo é o Senhor.